Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Bom, eu fiquei um tempo sem colocar vídeos aqui justamente porque eu estava montando esse material e também estudando alguns livros do Jung. E aí eu vou começar a postar aqui alguns vídeos justamente desse curso chamado Jornada Interior. Esse curso ele vai possuir vários módulos. A princípio, eu vou disponibilizar as primeiras aulas aqui no YouTube, conforme eu for gravando. E também conforme eu for gravando os outros módulos, eu vou avisando vocês de quando é que estará disponível o restante do curso, que provavelmente vai estar em outro local de acesso. Mas iniciando o nosso curso, então seguimos aqui nesse caminho aqui, né? Aqui é como se fosse um joguinho, né? Em que cada casa que a gente avança, a gente vai encontrar exatamente um conteúdo desse eu interior, né? Dessa busca do eu. E aí temos aqui o bonequinho que representa o eu perdido, que sou eu, é você, ou qualquer pessoa que já está nessa busca de autoconhecimento. E aí o primeiro, na verdade, a segunda casinha aqui, que a gente avança, temos a introspecção. Por que a introspecção? Porque é justamente essa exigência que o nosso eu interior precisa, por assim dizer, para que possamos começar a analisar aquilo que acontece dentro do nosso eu, né? Por que agimos de certa forma, por que sentimos certas coisas, enfim, todas essas indagações que o ser humano se pergunta. Bom, e aí andando mais adiante, vamos encontrar o eu, ou aquilo que Jung chamou de complexo do eu, ou o que alguns autores chamam de ego. Eu particularmente não gosto muito dessa palavra ego, ela é muito, tem um sentido pejorativo, mas enfim. E aí andando mais adiante vamos ter o eu persona, o eu inconsciente pessoal, depois a sombra, os complexos e assim por diante. Então cada figura dessa, ela representa um fator psíquico dentro do eu. E cada imagem dessa, nós vamos ter uma aula específica. Provavelmente, dependendo do conteúdo, essa aula pode ter até mais de uma parte, né? Pode ser 3 aulas falando só sobre aquele conteúdo. Mas continuando aqui o nosso panorama desse caminho que nós vamos percorrer, temos a ânima e o ânimos, né? Eu coloquei aqui uma figura representando, e a gente vai ter uma aula só específica falando sobre ânima e ânimos, ou seja, aqui eu vou colocar minha percepção daquilo que eu compreendi do que o Jung explicou sobre ânima e ânimos. Bom, temos aqui o iceberg, né, essa parte mais escura representando justamente essa camada mais profunda da psique humana que ainda está mergulhada no inconsciente. E aqui é como se fosse um divisor, porque aqui o curso ele vai entrar numa parte mais profunda. E aí, exatamente essa parte a gente vai se defrontar, por assim dizer, né, com o inconsciente coletivo, com os instintos, os arquétipos, inclusive aqui nos arquétipos, eu coloquei até aqui a figura do pai, da mãe e do filho, justamente porque esses arquétipos, ao meu ver, eles são assim os mais principais ou primordiais, por assim dizer. E aí, andando um pouco mais adiante, nós temos os símbolos. Também vai ter uma aula falando sobre os símbolos. Eu coloquei apenas um, que é bastante conhecido, né? Um símbolo cristão da pomba, mas existem vários outros. Eu não coloquei aqui porque senão ficaria muito cheio a imagem. E aí, andando um pouco mais adiante, algumas casas, nós vamos encontrar os mitos e contos, ou seja, o que os mitos e contos eles influenciam, né, dentro da psique, dentro do eu. Aí temos os sonhos, andando mais adiante, as sincronicidades e, por fim, nós vamos nos defrontar com a problemática ou a resolução dos opostos. Também vai ter um módulo específico falando sobre os opostos e dentro dele vai ter vários outros conteúdos que não dava para colocar aqui.
Aqui é só apenas uma forma geral da gente poder ver como que vai ser mais ou menos esse nosso percurso durante as aulas. Seguindo adiante, então, estamos no módulo 1, na aula 1 e na parte 1. Como eu disse para vocês, às vezes um conteúdo ele vai ser dividido em 2 ou 3 ou 4 partes, vai depender do conteúdo. Então, aqui na primeira parte dessa aula, nós vamos já ter que ter uma ideia geral ou um panorama geral do que é essa jornada interior ou do que é esse eu interior, né? E aí aqui temos, de modo bem simples, os 3 assuntos que vamos abordar nesse módulo 1. O panorama geral, como eu disse, sobre o eu interior, ou seja, sobre aquilo que Jung chamou de a totalidade da psique humana. E aí depois na aula 2 vamos ter o eu, o complexo do eu. Depois vamos conhecer a persona. Bom, a estrutura do eu, conceitos iniciais. Vamos iniciar então a nossa primeira aula. Conhecendo o eu interior. A totalidade dos processos interiores, aquilo que Jung chamou de processos psíquicos, constituem a totalidade do eu. Bom, para a gente já ter uma noção geral do que seria essa totalidade do eu fiz aqui um mapa de continentes. Então, tudo isso aqui representa, mais ou menos, né, representa essa totalidade do eu. E aqui eu vou usar uma frase do Jung, né, que ele fala que quando você usa um modelo, não significa exatamente que é dessa forma, mas o modelo ele é usado apenas com uma aproximação da percepção que nós temos de como seria, né, essa totalidade do eu. Então, aqui é um panorama geral. Vamos compreender logo de imediato o que é tudo isso, né? Isso tudo está dentro de mim, enfim, né? Isso tudo me influencia e eu não sei, enfim. Então, a primeira parte aqui, o primeiro continente seria o continente da consciência, ou seja, aquilo que a humanidade conseguiu desenvolver até o seu estágio atual de civilização. Então, dentro desse continente, eu vou chamar de continente, tem aqui uma torrezinha, né, e um administrador que é exatamente o eu, o complexo do eu, aquilo que alguns autores chamam de ego, que é o administrador desse campo da consciência. E nós vamos ter uma aula aprofundada só falando sobre isso. Andando mais adiante, temos um outro continente menor que representa a persona. Vamos compreender como é que essa persona funciona, tendo como conceitos aí do Jung. E aí temos o consciente coletivo, eu coloquei aqui até algumas casinhas aqui representando justamente essa parte que a humanidade conseguiu desenvolver de consciência, né? Então temos o consciente coletivo, logo ao lado nós temos o inconsciente coletivo, que é vamos dizer assim, um continente ilimitado, né? E aí aqui temos alguns arquétipos, eu coloquei aqui algumas imagens representando exatamente esse inconsciente coletivo. Temos aqui o Hércules, os Zeus, né, da mitologia, algumas tradições religiosas, temos aqui Moisés, temos a serpente como símbolo aí do inconsciente coletivo também, o, o dragão, né, o arquétipo da mãe, que é bastante amplo, e Mercúrio. Tem vários outros arquétipos, eu não coloquei também para não ficar muito cheio. E aí, seguindo, nós temos uma ponte aqui que liga a um outro continente, que é o inconsciente pessoal. Nessa ponte, nós encontramos duas figuras ou duas imagens que representam a ânima e o ânimos. E, como eu disse, nós vamos ter uma aula específica sobre essas duas imagens ou fatores psíquicos. Já no inconsciente pessoal, o continente aqui, eu também não quis colocar muita coisa para não ficar cheio, eu coloquei apenas uma imagem aqui como representando uma lembrança, justamente tirando daquilo que Freud falou, né, que o inconsciente pessoal ele seria essa camada da psique humana em que é como se fosse um baú, né, de memórias ou de lembranças ou de coisas reprimidas.
Mas a gente vai ver no decorrer do curso que não se trata somente disso. Pelo contrário, né? Existem muito mais coisas aí envolvidas ou dentro desse campo, vamos dizer assim, dessa camada do eu. E aí temos aqui a sombra, né? A sombra eu acredito que é um dos fatores psíquicos, acho que mais bem conhecidos hoje pelas pessoas, né? Se fala muito em sombra, então, mas nós vamos ter uma aula específica falando sobre a sombra, né? Como ela funciona e por que é tão necessário ela ser reconhecida e ser integrada na parte consciente, né? E aí, aqui como vocês podem ver, eu coloquei umas ilhas menores representando os complexos. Essas ilhas foram como que separadas do continente da consciência. E essas pequenas ilhas, elas possuem grandes cargas de energia psíquica, que são representadas por essas torrezinhas aqui de energia. Então, acredito que o tema complexos, ele vai ter mais de uma aula justamente por ele ser um tema um pouco mais extenso. E essas torres de energias, vocês vão ver, né, conforme a aula vai seguir, a aula específica falando sobre os complexos, que essas torres de energia elas são como que reativadas quando um gatilho que vem tanto de fora, né, pode vir de fora do mundo exterior, como pode vir também de dentro do mundo interior, quando esse gatilho ele ativa, por assim dizer, um desses complexos e aí a pessoa é como que quase que Jung chamava de possessão, né? Na verdade, os primitivos chamavam de possessão, né? Quando um complexo toma, por assim dizer, ali a parte da consciência ou domina o eu, por assim dizer. Bom, nessa primeira aula, ou seja, nós já vamos precisar fazer uma diferenciação do que seria o campo da consciência, o continente consciência, do campo ou do continente chamado inconsciente. Aqui eu vou englobar os dois, tá? O inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. Em que pese nós teremos uma aula, na verdade não é nenhuma aula, é um módulo específico só do inconsciente coletivo e um outro módulo só do inconsciente pessoal. Mas de imediato a gente precisa já ter uma noção dessa diferenciação, dessa distinção entre esses dois campos, por assim dizer, da psique humana. Bom, seguindo adiante, para Jung, assim como o corpo humano ele possui órgãos, ou seja, cada órgão ele possui uma função e também uma história, né, de evolução daquele órgão dentro do ser humano. Da mesma forma, existem órgãos dentro da psique humana. Só que aí não seria chamado órgãos, né? Jung chama de estruturas psíquicas. Essas estruturas psíquicas, então, são comparadas aos órgãos do corpo humano, cada qual exerce uma função dentro do eu, ou seja, dentro da psique. Então, nós temos a estrutura psíquica do eu, o ego, temos uma outra estrutura psíquica ou órgão, né, por assim dizer, persona, aí temos uma outra sombra, temos um outro ânima e ânimos e assim sucessivamente. Então, já de imediato, eu trouxe aqui um trecho do livro falando sobre esse por que Jung considerava mais ou menos assim, né? Então diz o seguinte no trecho O Homem e seus Símbolos. Assim como o nosso corpo é um verdadeiro museu de órgãos, cada um com sua longa evolução histórica, devemos esperar encontrar também na mente uma organização análoga. Nossa mente não poderia jamais ser um produto sem história em situação oposta ao corpo em que existe. Por história, não estou querendo me referir àquela que a mente constrói através de referências conscientes ao passado, por meio da linguagem e de outras tradições culturais. Refiro-me ao desenvolvimento biológico pré-histórico e inconsciente da mente no homem primitivo, cuja psique estava muito próxima à dos animais. Ou seja, essa história dessas estruturas, o
o que aconteceu no desenvolver da consciência humana é essa parte que Jung traz aqui, ou seja, essas estruturas elas ainda possuem muitas características desse estágio pré-histórico e inconsciente da mente do homem primitivo. Bom, a psique, ela forma um todo, como a gente pode ver, né? Pôde ver no desenho. Ela forma um todo consciente e inconsciente. Por psique, entendo a totalidade dos processos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes. A psique não é uma coisa dada e imutável, mas um produto de sua história em marcha. Nossa consciência não se cria a si mesma, mas emana das profundezas desconhecidas. Na infância desperta gradualmente e ao longo da vida desperta cada manhã, saindo das profundezas do sono de um estado de inconsciência. É como uma criança nascendo do seio materno. E aí vem exatamente essa parte em que ocorreu essa evolução na humanidade e chegou ao estágio de consciência. E aí ele diz o seguinte: a ideia de uma planta ou de um animal inventarem a si próprios nos faz rir. No entanto, muita gente acredita que a psique ou a mente inventaram a elas mesmas e foram, portanto, seu próprio criador. Na verdade, a nossa mente desenvolveu-se até o seu atual estado de consciência da mesma forma porque a glande se tornou um carvalho e os sauros mamíferos. Da mesma maneira que se desenvolveu por muito tempo, a psique continua ainda a desenvolver-se e assim somos conduzidos por forças interiores e estímulos exteriores. Ou seja, ainda a psique continua a se desenvolver. E quando acontece dessas forças interiores dentro de nós, como de estímulos exteriores, tudo isso contribui para que a psique continue ainda nesse processo de evolução. Ou seja, ainda não acabou, né? Ou seja, a psique não é algo que atingiu o seu ponto de evolução, né? Que é o estágio hoje de consciência, de racionalização, de civilização, e pronto, acabou. Não, muito pelo contrário. E Jung fala que aquele campo da consciência, ele ainda pode ser anexado muitos continentes, ou seja, pode se expandir. Bom, o homem desenvolveu vagarosa e laboriosamente a sua consciência num processo que levou um tempo infindável até alcançar o estado civilizado, arbitrariamente datado de quando se inventou a escrita, ou seja, mais ou menos no ano de 4.000 anos antes de Cristo. Esta evolução está longe da conclusão, pois grandes áreas da mente humana ainda estão mergulhadas em trevas. O que chamamos psique não pode, de modo algum, ser identificado com a nossa consciência e o seu conteúdo. Ou seja, como a gente viu, a psique ela é muito mais ampla, né? Ela tem aqueles vários continentes do nosso desenho. E a consciência ela é apenas um continente, ela é uma pequena área no vasto da psique humana. A mente humana tem sua história própria e a psique retém muitos traços dos estágios anteriores da sua evolução, mas ainda os conteúdos do inconsciente exercem sobre a psique uma influência formativa, ou seja, em que pese a humanidade ter alcançado a parte consciente, né? Mas ainda a psique, ou seja, a maior parte ainda da psique humana, ainda está mergulhada no inconsciente. E esse mar inconsciente, por assim dizer, ele possui traços dos estágios anteriores à nossa evolução. Bom, e aí, primeiramente, é preciso fazer logo essa distinção, né? O que é consciente e inconsciente. Bom, a psique tem também uma parte obscura de existência
não diretamente acessível à consciência. Essa parte obscura é chamada de inconsciente. Entre a consciência e o inconsciente não há demarcação precisa, como uma começando onde o outro termina. Muito pelo contrário, né? A gente vai ver que entre a consciência e o inconsciente existe uma espécie de fluidez, ou seja, não existe uma barreira fixa, né, entre dividindo esses dois continentes, por assim dizer. Bom, e aí vamos logo compreender de imediato, de uma forma geral, o que é esse inconsciente, né? Essa parte ainda que não alcançou a consciência. Bom, o inconsciente muitas vezes ele é considerado a parte sombria da alma humana. Bom, e aqui adentrando já no inconsciente mais específico, ele diz o seguinte: é geralmente conhecido o ponto de vista freudiano segundo o qual os conteúdos do inconsciente se reduzem às tendências infantis reprimidas, devido à incompatibilidade de seu caráter. A repressão é um processo que se inicia na primeira infância sob a influência moral do ambiente, perdurando através da vida. Na teoria freudiana, o inconsciente contém, por assim dizer, apenas as partes da personalidade que poderiam ser conscientes se o processo da cultura não as tivesse reprimido. Mesmo considerando que, sob um determinado ponto de vista, as tendências infantis do inconsciente são preponderantes, seria incorreto definir ou avaliar o inconsciente apenas nesses termos. Na verdade, o inconsciente ele é bem mais amplo, né? Ou seja, Jung vai falar que o inconsciente possui outro aspecto. Em sua totalidade, o inconsciente compreende não só os materiais reprimidos, mas todo o material psíquico que subjaz ao limiar da consciência. Sublinhamos, pois, que além do material reprimido, o inconsciente contém todos aqueles componentes psíquicos subliminais, inclusive as percepções subliminais dos sentidos. Bom, depois a gente vai compreender o que essas percepções subliminais, né, dos sentidos. Bom, e aí aqui é preciso logo fazer uma diferenciação, ou pelo menos entender um pouco sobre essa questão do limiar. Em que pese Jung falar que não existe uma demarcação limitada, né, fixa, rígida, por assim dizer, entre consciente e inconsciente, ou seja, entre esses dois mundos, mas em termos de conteúdos, existe como que um limiar. O limiar, eu trouxe aqui uma imagem que seria como se fosse um portal ali em que os dois mundos se encontram, ou seja, há uma fluidez, uma troca de energia entre luz, aliás, entre sombra e luz. E entre luz e sombra também. Outra imagem, talvez que seria mais fácil de compreensão e didaticamente, seria essa imagem mais conhecida, né, que é a do iceberg, o inconsciente coletivo, a camada mais profunda, o inconsciente pessoal ele já está próximo então da consciência, e aí essa linha pontilhada ela seria o limiar. Então o limiar ele seria essa parte em que há essa fluidez, né, em que existe essa mudança de um conteúdo inconsciente num conteúdo de consciência. E aí aqui mais uma imagem, né, representando esse limiar de percepção, de troca de percepção, né, em que os dois mundos se encontram, ou seja, há uma fluidez, uma troca de energia. Bom, continuando, sabemos além disso, tanto por uma farta experiência como por razões teóricas, que o inconsciente contém todo o material que ainda não alcançou o limiar da consciência. Ou seja, um adendo aqui. Esse material que não alcançou o limiar da consciência não é necessariamente conteúdos reprimidos, podem ser coisas que a pessoa não sabe sobre ela, sobre a personalidade dela, sobre quem ela é, ou tipo assim, características do seu eu que ainda não se tornaram conscientes. Bom, continuando.
são as sementes de futuros conteúdos conscientes. Temos também razões para supor que o inconsciente jamais se acha em repouso, estando sempre empenhado em agrupar e reagrupar as chamadas fantasias inconscientes. Bom, ainda trazendo o exemplo do limiar, ele diz o seguinte: não é sem justiça que colocamos a consciência por analogia em ligação com as funções de sensação de cuja fisiologia deriva o conceito de limiar. E aí ele vai trazer aqui as percepções que nós temos, né? Ou seja, existe um, um, um limiar superior, um limite superior e um limite inferior de percepção. E aí ele diz o seguinte: o número das vibrações sonoras perceptíveis ao ouvido humano, né, varia de 20 a 20 mil por segundo. E o comprimento de ondas da luz visível vai de 7.700 até 3.900 angstroms. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Através dessa analogia, podemos imaginar facilmente que há um limiar inferior e um limite superior para os processos psíquicos e que, consequentemente, a consciência, que é o sistema perceptivo por excelência, pode ser comparada com a escala perceptível do som e da luz, tendo como estes um limite superior e um limite inferior. E aí aqui nós temos aquele famoso exemplo, né, do som da moto, né, quando você escuta o som dela ligando e acelerando para fazer a partida. E aí o momento que você acha que o som ele já se torna algo imperceptível, ele não desapareceu, né? Ele ainda existe. Só que ele se tornou imperceptível, mas ele está ali, né? A questão do som. Bom, ainda sobre o inconsciente, quanto mais baixo é o valor de um conteúdo consciente, tanto mais facilmente ele desaparece sob o limiar da consciência, né? Daqui se segue que o inconsciente, ele é o receptáculo de todas as lembranças perdidas e de todos aqueles conteúdos que ainda são muito débeis para se tornarem conscientes. Bom, a título de exemplo do que seria um conteúdo débil, né, que ainda, pelo fato de ser muito débil, né, não consegue ou não pode ainda se tornar consciente. Bom, um exemplo seria o seguinte: uma pessoa, ela começa a ter sonhos, sonhos dela mudando de um lugar para outro, de uma cidade para outra. Só que na mente dela, na consciência dela, aquilo não tem, vamos dizer assim, não tem uma lógica, porque ela não sente vontade de ir. Pelo contrário, ela já tem como algo fixo ficar naquele local, né, naquela cidade. Só que aí ela começa a ter sonhos, esses sonhos mostrando mudanças, enfim. E aí ela fica sem compreender, né? Por que que ela tá tendo esse tipo de sonho, sendo que a parte consciente dela não tem essa mentalidade, não tem esse pensamento, não tem esse desejo. E aí até o dia que acontece de fato aquilo que ela vinha sonhando. Ou seja, aquele conteúdo, ele já estava se apresentando, ele era um conteúdo inconsciente, ou seja, era uma semente futura do que iria acontecer, né? Daquele conteúdo se tornar consciente. E aí, com um ano antes, ela já começava a ter esses sonhos, só que ela não sabia o que que era, né? Ela não entendia, porque na mente não possuía essa definição para ela, né? E aí é só para vocês terem noção. Inclusive, esses tipos de sonhos, a gente vai ter uma aula falando sobre eles, que é aqueles que Jung chama de sonhos prospectivos ou premonitórios, né? Ou seja, esse exemplo do sonho da mudança era um conteúdo inconsciente muito débil ainda. Ou porque a pessoa ainda não estava madura o suficiente para tomar aquela decisão. Enfim, é um exemplo para a gente ter noção do que seria esses conteúdos débeis. Bom, e aí aqui a gente precisa fazer logo essa distinção, né?
o inconsciente, de forma geral, ele é bastante amplo, só que ele se divide em duas camadas, por assim dizer. O inconsciente pessoal é uma camada e o inconsciente impessoal ou coletivo é outra camada. Então, o inconsciente pessoal, os materiais contidos nesta camada são de natureza pessoal porque se caracterizam em parte por aquisições derivadas da vida individual e em parte por fatores psicológicos que também poderiam ser conscientes, ou seja, aqui são as sementes dos futuros conteúdos conscientes, né? Como exemplo da viagem, da mudança, e não só de conteúdos reprimidos, né? E aí, a outra camada, que é a mais profunda, o inconsciente coletivo, diz o seguinte: mas existe um inconsciente psíquico nos termos de nossa definição que não seja uma franja da parte consciente, né, da consciência. Fizeram essa pergunta e ele diz o seguinte: já mencionei que Freud constatou a existência de vestígios arcaicos e modos primitivos de funcionamento no inconsciente. Ou seja, o próprio Freud ele encontrou esses vestígios arcaicos e modos primitivos de funcionamento no inconsciente, que influenciavam e influenciam o comportamento humano, né, sem que a pessoa se dê conta. Bom, ainda sobre essa camada mais profunda, diz o seguinte: diante destes fatos, devemos afirmar que o inconsciente contém não só componentes de ordem pessoal, né, mas também pessoal, ou seja, coletiva, sob a forma de categorias herdadas ou arquétipos. Bom, aqui nós vamos ter, como eu disse, um assunto, ou na verdade uma aula, falando só sobre essas categorias herdadas. Vamos compreender o que significa essas categorias herdadas, ou arquétipos, né? Por assim dizer. Bom, já propus antes a hipótese de que o inconsciente, em seus níveis mais profundos, possui conteúdos coletivos em estado relativamente ativo. Por isso, o designei de inconsciente coletivo. Bom, e aqui eu trouxe uma imagem também, só para também facilitar. Essa camada aqui mais profunda é a psique coletiva universal. Nessa camada, vamos dizer assim, a psique ela ainda se encontra ou tem vestígios, né, de um estágio de consciência em que o ser humano ainda se encontrava em uma obscuridade mental quase que completa. Ou seja, aí nós temos aqui o exemplo do homem das cavernas, né, do índio, daquele índio mais primitivo, ou seja, em que não havia consciência e sim uma obscuridade mental quase que completa. Só quando a consciência humana atingiu um nível superior, ou seja, quando a humanidade conseguiu evoluir e conseguiu atingir essa parte consciente, né? Diferenciou do inconsciente, foi que foi possível fazer se destacar do estágio anterior como algo diverso de si mesmo e objetivá-lo, isto é, dizer algo a seu respeito. E aí é por isso que existem muitas mitologias e símbolos de mitos também que representam essa parte inconsciente, né, da psique universal. Bom, e aqui eu dividi mais uma camada acima, que seria a psique coletiva limitada à raça, tribo e família. Na verdade, eu só vi, acho que em um dos livros e um que falando sobre essa limitação, em que existe também aí uma influência, né, da raça e da tribo e família a qual vem, a gente vem, né, a nossa geração. Bom, e aí acima nós temos o inconsciente pessoal, né, a camada mais próxima, que é justamente a que a gente viu agora há pouco. E aí temos o consciente pessoal, que é a parte da consciência que a humanidade conseguiu desenvolver.
Bom, diz o seguinte: no processo de evolução, quando a humanidade começou a diferenciar-se do inconsciente e assim o homem começou a desenvolver a consciência, Jung fala que muitas coisas foram deixadas para trás. Por exemplo, o homem passou a dominar seus instintos, passou a levar em conta uma ética moral, a racionalização passou a ser o seu Deus. No entanto, no processo de diferenciação entre consciente e inconsciente, nem tudo foi diferenciado. Houve partes da psique humana que ficaram ainda mergulhadas em estágio de consciência muito primitivo, por assim dizer. E essas partes que ainda, né, estão em estágios ainda primitivos, elas precisam se desenvolver e alcançar a consciência. Bom, temos aqui agora o inconsciente, né? De forma geral e resumida, o inconsciente pessoal, então, é a camada onde se encontra os conteúdos pessoais, né? São pessoais na medida em que foram adquiridos durante a existência do indivíduo. Nessa camada, são de natureza pessoal porque se caracterizam em parte por aquisições derivadas da vida individual e em parte por fatores psicológicos que também poderiam ser conscientes. Ou seja, que é o desenvolvimento da personalidade, coisas que ainda não se tornaram conscientes e podem se tornar, né, conscientes. E aí temos o inconsciente coletivo e impessoal, porque não se trata de nada que tenha sido adquirido pessoalmente. Pelo contrário, né, compreende toda a vida psíquica dos antepassados, desde seus primórdios. É o nível psíquico que, como herança imemorial de possibilidades de representação, não é individual, mas comum a todos os homens e mesmo a todos os animais e constitui a verdadeira base do psiquismo individual. Ou seja, se hoje nós nascemos, nós já temos aqui uma base de uma evolução conseguida pela humanidade, pelo resto da humanidade que ficou, né, que viveu anteriormente a nós. Então, nossa mente ela não nasce aqui quando o bebê nasce. Na verdade, a gente vai ver isso com mais profundidade nas próximas aulas. Bom, e aqui, já para finalizar essa primeira parte da aula, para não ficar muito extenso o vídeo, essa parte aqui que ele fala sobre esses conteúdos do inconsciente, né? Que não é só essas coisas reprimidas, ou seja, não é só os complexos, não é só aquilo que o homem vamos dizer assim, reprimiu, né, na verdade, né? Essa é a palavra correta. Ou seja, o inconsciente tem bem mais coisas do que a gente imagina. Então ele diz o seguinte: assim definido, o inconsciente retrata um estado de coisas extremamente fluido. Tudo o que eu sei, mas em que não estou pensando no momento, tudo aquilo que um dia eu estava consciente, mas de que atualmente estou esquecido, tudo que meus sentidos percebem, mas minha mente consciente não considera, tudo que sinto, penso, recordo, desejo e faço involuntariamente e sem prestar atenção, todas as coisas futuras que se formam dentro de mim e somente mais tarde chegarão à consciência, tudo isto são conteúdos do inconsciente. Estes conteúdos são, por assim dizer, mais ou menos capazes de se tornarem conscientes, ou pelo menos foram conscientes e no momento imediato podem tornar-se conscientes de novo. Bom, pessoal, então finalizamos aqui essa primeira parte e nos vemos na segunda parte dessa aula no próximo vídeo. Então, até breve. Tchau, tchau.